Nós vamos, Deus assim nos permitindo, estar falando nos próximos domingos sobre a carta de Paulo à igreja dos Filipenses, a carta de Paulo aos Filipos. E nós vamos estar aprendendo e entendendo o porquê que Paulo escreveu essa carta, o que Paulo quis trazer com esta carta. Nós vamos nos debruçar nos próximos domingos e aprender expositivamente sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Glória a Deus, igreja. Mas nós vamos iniciar pelo livro de Atos. Por quê, pastor? Porque no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a gente começa a entender tudo o que se passou na cidade de Filipos, tudo o que se passou na vida do apóstolo Paulo lá naquela cidade, e tudo que nós, como cristãos em Cristo Jesus, podemos entender desta carta que o apóstolo Paulo escreve ao povo da igreja de Filipos. Glória a Deus. Então nós vamos começar então pelo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versículos 6 ao 15, que assim diz. Vamos ler então. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, capítulo 16, dos versículos 6 ao versículo 15. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitinia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram em Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para ali pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, é a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouvia era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela os convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham e fiquem em minha casa. E nos convenceu. Glória a Deus. Veja então o que acontece. Já no início da viagem missionária do apóstolo Paulo, a gente vê a intervenção de Deus na viagem dele. Nós podemos ver aí, você pode observar que o apóstolo Paulo queria ir pregar o evangelho na Ásia. Mas aí o Espírito Santo vai lá e impede ele de ir para a Ásia e direciona ele para outro lugar. A intenção dele era ir para a Ásia, mas o Espírito Santo vem e direciona ele para ir outro sentido. E ele não entendendo isso, mas se desembarcando lá, ele tem essa visão, dormindo à noite, ele tem essa visão de um homem que aparece diante dele e diz: olha, passa na Macedônia, vai para lá, passa lá. Então Paulo entende que Deus queria que ele fosse para Filipos, para a região de Macedônia, Filipos. E entendendo isso, ele parte então, ele vai. E aí você vê que nada dá errado, tudo dá o quê? Tudo dá certo na ida dele para lá. Aí aqui a gente compreende a primeira coisa, igreja. Deus é um Deus que intervém em nossas vidas. Deus é um Deus que intervém na minha vida e na sua. Paulo tinha uma agenda, mas Deus tinha outra agenda para Paulo.
Paulo tinha uma direção, mas Deus tinha outra direção para Paulo. Aqui eu quero convidar vocês a entender uma coisa muito importante, igreja. Coloque sua agenda na mão de Deus. Coloque sua vida na mão de Deus e deixa Ele guiar você. Deixa Ele direcionar você. Entregue seu coração ao Senhor e deixe que Ele guie sua vida. Porque veja, Paulo tinha uma intenção. Poxa, o Evangelho ser pregado na Ásia e dali partindo para o mundo todo. Mas Deus queria que ele começasse por outro lugar. E o Espírito de Deus em Cristo Jesus direcionou ele para outro lugar. Assim nós temos que estar prontos em Cristo Jesus para que Deus possa direcionar nossas vidas para o que Ele quer. Será que nós estamos prontos para dizer que a vontade dEle seja feita em nossas vidas? Quando nós oramos aqui na igreja, eu sempre oro assim: Pai, nos ensina a ter coragem para orar. Que venha a nós o quê? O seu reino e que seja feita a sua vontade. Nos ensina a ter essa coragem. Porque eu e você, a gente quer ser dono da nossa vida. Eu e você, a gente quer ser dono dos nossos passos. Eu e você, nós queremos ser dono dos nossos planos, dos nossos sonhos, achando que nós somos os bambambãs de nossas vidas. Quando a gente quebra a cara, a gente quer chamar Deus para resolver os problemas da nossa vida. Não. A palavra do Senhor está dizendo, está mostrando que Paulo tinha planos, mas Deus interviu nos planos desse homem, guiando este homem para outro lugar. E nós podemos observar, eu vou citar alguns casos aqui antes de nós irmos para Filipos, antes de nós irmos para o livro, aliás, de Filipenses, onde nós vamos começar a ler a carta. Foi aqui, em Filipos, nessa cidade, que o apóstolo Paulo é preso junto com Silas. Foi aqui. Porque tinha aquela moça que homens ganhavam dinheiro através dela, porque ela era uma moça adivinha, vocês vão lembrar. E ela era uma moça adivinha, saía adivinhando as coisas, e ela era uma escrava de homens que tinham serviços dela, que ganhavam dinheiro através dela. Ela, por ser adivinha, era fonte de lucro desses homens. Ela era o quê, gente? Fonte de lucro desses homens. E aí Paulo repreende o espírito imundo que está na vida dela ali. Os homens ficam revoltados com isso, denunciam Paulo e Silas e eles são presos. É nesse mesmo lugar, nessa cidade, mesma cidade de Filipos, aonde Paulo e Silas oram da prisão, aonde o carcereiro fica desesperado, pensando que eles tinham fugido. Paulo fala, não se mata não, porque o carcereiro ia se matar. E Paulo fala, não se mata não, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. Se você crer, será salvo tu e tua casa. Paulo batiza, os filhos dele batiza, a esposa dele, o carcereiro se converte. E ali começa a igreja de Filipos. Começa a igreja de Filipos com o carcereiro, com a família de Lídia e com os demais que ali começa. Quem entendeu até aí? Deu para entender? Foi aí então. É na cidade de Filipos, onde eles foram presos, bateram nele. Aí a gente pode pensar, poxa, será que Paulo podia pensar assim, poxa Jesus, o Senhor impediu, fez que o Espírito Santo me impedisse viajar para a Ásia, cheguei aqui, apanhei, cheguei aqui, fui preso. Mas Deus interviu, porque Deus tinha obra grande na vida, através da vida de Paulo para aquele povo. Glória a Deus, igreja. Então, Deus é um Deus que intervém na nossa vida. A gente precisa estar pronto para que Deus ele possa mudar nossos destinos, nosso caminho, porque quando você coloca a sua agenda, você deve entregar sua agenda para Deus, entrega a sua vida para Deus, porque Ele é aquele que intervém, Ele sabe o melhor para nós. Glória a Deus, Ele sabe. Não tenha medo, não tenha vergonha de orar e dizer, aliás, medo de dizer, Pai, que venha sobre a minha vida, sobre minha família o Teu reino, e que seja feita sobre nós, o que, igreja? A Sua vontade. Glória a Deus. Agora sim, vamos lá a Filipenses. Carta aos Filipenses, nós vamos ler do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11, então. 11, então. E nós vamos estar, igreja, durante alguns domingos, Deus assim nos permitindo, pregando expositivamente a carta aos Filipenses. Eu peço a você que você não falte, peço a você que venha aos próximos domingos, traga a sua Bíblia e não falte, para que nós possamos estar entendendo o que Deus quer falar conosco através de sua palavra. Glória a Deus. Agora vamos entender o contexto dessa carta. Antes de eu ler com você, eu quero que você entenda o contexto desta carta. Agora Paulo já está em quê? Em Filipos, Paulo já está lá, né? Nós falamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, mas o tempo passa, Paulo ficou lá durante um tempo, mas agora o contexto é outro. Agora o apóstolo Paulo, de dentro da prisão romana, porque ele já tinha saído, ele tinha pregado lá em Filipos, a igreja iniciou lá, e aí ele viaja os demais lugares do mundo pregando o evangelho. Mas aí Paulo é preso novamente.
Mas agora da prisão, Paulo escreve essa carta que a gente vai ler aqui durante alguns domingos. Glória a Deus, igreja. Nós vamos estar pregando expositivamente essa carta durante alguns domingos. Essa carta foi escrita de dentro de uma prisão romana. Essa carta que nós vamos ler os demais domingos. Paulo está escrevendo essa carta de dentro da prisão romana. Qual era o objetivo dessa carta, pastor? O que Paulo queria tratar nessa carta? Paulo queria agradecer ao povo de Filipos a ajuda que eles enviaram para ele. Paulo queria também fortalecer os irmãos para que eles se mantessem firmes na fé. E Paulo queria resolver um problema de divisão que estava havendo também na igreja de Filipos. E Paulo queria mostrar alegria. Paulo queria mostrar o que, igreja? Alegria. Vamos então ler. Capítulo 1 do livro de Filipenses, dos versículos 1 ao versículo 11, que assim diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todos os dias em minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Uma vez que os tenho em meu coração, nele eu fale com coragem. No versículo 8, eu subi para a parte de cima, igreja. No versículo agora 7 ainda. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer me prendam, quer me defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios de profunda justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Glória a Deus. Até aqui, então, vai ser a nossa exposição hoje. Agora vamos entender o que Paulo está aí apresentando nessa carta. Igreja, era muito difícil e era muito caro escrever uma carta na época do apóstolo Paulo. Você deve lembrar, eu vou puxar a sua memória aqui, quando nós tínhamos estudos bíblicos, quando estávamos no outro salão, nós falamos do início, como a Bíblia foi formada, como era difícil se escrever, nós falamos sobre os tecidos que se usavam, peles de animais, se usava as plantas, algum tipo de planta, que agora eu me esqueci o nome, então era difícil fazer uma carta naquela época, era muito caro fazer uma carta naquela época. Se você puder, dê um Google para que você possa ver como era na época antiga, na época dos primeiros cristãos. Então era muito difícil. E Paulo escreve essa carta agradecendo aos filipenses, porque os filipenses estavam dando condições dele ficar na prisão, mas mesmo da prisão poder escrever cartas a eles. E aí Paulo escreve essa carta agradecendo a eles. Glória a Deus, igreja. E diante dessa carta, ele escrevendo direto da prisão. E aqui eu quero já iniciar com você uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo escreve uma carta, ela é muito conhecida entre os estudiosos da Bíblia como a carta da alegria. A carta do que, igreja? Mas pastor, ele não tinha como estar feliz dentro de uma prisão. Eu digo para você que a alegria dele não vinha da prisão. A alegria dele vinha de Cristo Jesus.
E é aí que eu quero meditar com você um pouco. Às vezes, igreja, você sentado à mesa, ou dentro do carro, às vezes eu e você em cima de uma cama quente, às vezes eu e você dentro de um ônibus, às vezes eu e você no trabalho, às vezes eu e você andando livremente na rua, a gente tem tempo para parar para reclamar das coisas. Mas o apóstolo Paulo, de dentro de uma prisão, escreve uma carta agradecido e feliz pelo que Deus é em sua vida e pelo que aquela igreja é em sua vida. E de dentro da prisão ele escreve uma carta para alegrar os que estão fora da prisão. E aqui eu quero meditar com você essa importância que é. Qual é o motivo da sua alegria? O que te faz feliz de fato, de verdade? Quero lembrar, antes de você pensar, que tudo que nos faz feliz de fato, de verdade, que está ao nosso redor, é tudo passageiro. Tudo passageiro. Se você recebe uma grande quantia de dinheiro em sua mão, você fica feliz, mas daqui a pouco você lembra que você tem conta para quê? Para pagar. Se você está num lugar, numa grande viagem, um lugar maravilhoso, bonito, daqui a pouco você lembra que você tem prazo para voltar. Você está muito feliz por causa de um acontecimento na sua vida, mas daqui a pouco vem uma luta, vem uma dificuldade. Então, todas as coisas que estão ao nosso redor, todas as alegrias que nos envolvem ao nosso redor, são coisas passageiras. Mas Paulo está agradecendo de uma forma tão feliz que esse homem está, ele está mostrando, ele está agradecendo, mas ao mesmo tempo tentando mostrar ao povo de Filipos a fonte de alegria dele. E é o que nós buscaremos nos demais domingos, Deus assim nos permitindo, que de uma vez por todas nós possamos entender quem é verdadeiramente a fonte de nossas alegrias. Porque quando nós nos apegamos às alegrias das coisas que estão ao nosso redor, tudo é passageiro. Mas existe sim a fonte de nossa alegria. Aí eu quero perguntar, às vezes, aliás, eu quero perguntar, será que nós não estamos sendo cristãos ingratos? Porque o contexto do apóstolo Paulo era de dentro de uma prisão, feliz da vida, agradecendo a Deus por tudo que estava acontecendo e encorajando os irmãos lá a ficarem firmes, a ficarem alegres. Mas ele de dentro de uma prisão. E às vezes eu e você somos cristãos ingratos. Quando o prato de comida vem para a nossa frente, a gente fala, só tem isso para comer hoje? Às vezes eu e você somos ingratos porque a gente entra dentro de um carro e anda e a gente não agradece a Deus. Às vezes eu e você somos ingratos porque debaixo de uma cama quente a gente para ser ingrato. Às vezes eu e você somos ingratos diante de Deus, tendo um teto sobre nossa cabeça, diante de uma chuva grande por causa de um vazamento de água em nossa casa, a gente quer acabar com o mundo. Mas a palavra do Senhor está dizendo que este homem está trazendo a fonte da alegria dele para aqueles que estão lá fora da prisão. Para aqueles que estão aonde, igreja? Fora. Ele lá dentro, ele está mostrando para eles. Com esta carta, ele queria que eles pudessem entender qual era a fonte de alegria do apóstolo Paulo. E aqui eu quero ler com você então no capítulo 1, aí no versículo 1, ele inicia a carta dizendo, Paulo e Timóteo, ele fala do seu discípulo Timóteo que estava com ele, visitando ele na prisão, servos de Cristo Jesus. E aqui eu quero alertar algo muito importante para nós, igreja, ser servo de Deus. Sabe o que é ser servo? No original, no grego, no original, no qual o Novo Testamento foi escrito, no idioma no qual o Novo Testamento foi escrito, o mais próximo de se entender o que é servo é escravo. Paulo está dizendo aqui, eu e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, ele está dizendo. Mas pastor, escravos de Cristo. Igreja, não existe maior liberdade do que eu e você sermos escravos de Cristo Jesus. Parece ser paradoxo o que eu estou falando, ou parece ser loucura o que eu estou falando. Escravo de Cristo? Sim, porque quando você é escravo do mundo, o mundo pega você e faz de você o que quer. Pessoas que são escravos do mundo, quando não aguentam mais, tentam suicídio. Pessoas que são escravos do mundo, quando não aguentam mais, entram em depressão. Pessoas que são escravos do mundo, são dependentes da alegria do mundo. Pessoas que são escravos do mundo, são dependentes dos achismos dos outros, são dependentes do que está feliz nas mídias sociais, ou do que está triste nas mídias sociais, são dependentes se o outro está feliz e você está triste. Os que são escravizados pelo mundo não têm uma alegria verdadeira. Os que são escravizados pelo mundo vivem suas vidas em funções disso.
Vivem suas vidas atropelados pelo um psicológico doentio, porque se o outro está feliz eu não estou, porque minha vida não está boa, porque eu não estou feliz. Os que vivem assim são escravizados pelo mundo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, eu sou escravo de Cristo. Por que ele está dizendo? Em outras cartas, nós vamos ler, ele vai dizer que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É eu saber que agora eu não vivo mais aquela velha vida, a saber que agora eu vivo nova vida em Cristo Jesus. Por isso que vivo nele, porque eu e ele somos um agora. Oh, aleluia! Eu e ele somos um agora. Nós somos um. Por isso nós precisamos entender, você e eu, nós precisamos entender que somos escravos de Cristo, sim, somos servos dele. Servos. Paulo, ele diz, ele não fala eu o apóstolo, eu o melhor que todo mundo. Não, ele fala eu o escravo de Cristo, o servo, estou aqui para servir. O que o Senhor quer de mim? Porque o que a vida quer da gente lá fora, o que a vida nos impulsiona lá fora é completamente o avesso. É completamente o avesso, igreja. A vida exige, nós temos visto e vivido tempos que os jovens estão encacucados. O que é encacucados? Pensativos com o que é a verdadeira alegria. Nós vivemos tempos onde os mais velhos também estão encacucados com o que é a verdadeira alegria, porque são pessoas que já tiveram de tudo e nada os faz felizes. São pessoas que têm o que comer, têm o que beber, têm onde dormir, mas nada os faz feliz. Sempre está insatisfeito com alguma coisa. E se faz de tudo, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, toma remédio, vai para casa, faz de tudo, mas não se encontra a solução. Porque o mundo escraviza. O mundo escraviza, o dia a dia escraviza, a empresa, o trabalho, tudo isso suga da gente, as amizades, as pessoas, cada um tem uma opinião, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma direção, mas quando eu e você somos escravos de Cristo Jesus, nós podemos nos alimentar só com o que vem dEle. A direção que vem dEle é sadia, a direção que vem dEle é segura, Ele é a nossa rocha, a gente não pisa em falso com Ele, a gente não pisa em falso com Ele. Por isso precisamos ver, estamos sendo servos de Cristo? Estamos sendo servos de Cristo. Porque, igreja, uma vez que Cristo Jesus te alcançou, é viver para Cristo e por Cristo. Sonde seu coração no dia de hoje, para que você possa entender, estou vivendo para Cristo e por Cristo. Aquele irmão que você conhece, aquela irmã que você conhece em Cristo Jesus, que talvez está com a vida atribulada, pergunte para ele, pergunte para ela, você está vivendo por Cristo e para Cristo Jesus? Porque talvez está aí, motivo de sua angústia, de sua depressão, de seu desespero, de sua aflição. E aí continua, servos de Cristo, aí ele fala, a vocês, ele diz, continuando no versículo 1, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Eu quero dizer aqui com você o que é a palavra santo. A palavra santo não está falando sobre imagens de escultura, não. A palavra santo quer dizer, no grego, no hebraico, separado. Quer dizer o que, igreja? Separado. Santo é aquele que é separado. Espera aí, eu me separei do mundo para agora viver uma vida para Cristo e por Cristo. Sou servo de Cristo. Então ele está dizendo a vocês santos, ou seja, a vocês separados por Deus. Nós somos separados por Deus. Está aí então, agora você entende, como estávamos falando quase agora há pouco, está aí então porque o mundo não pode nos influenciar, porque vivemos nele, mas estamos separados da influência dele. Vivemos no mundo, mas estamos separados da influência dele. Estamos separados porque Cristo Jesus nos alcançou, santos. Ele diz a todos os santos, ou seja, a todos aqueles que Cristo Jesus separou-os. Santo, igreja, e aí eu volto a dizer, por isso que o mundo não tem como nos influenciar se você é separado por Jesus.
Se você é um com Cristo Jesus, você é separado deste mundo, você vive nele, as pessoas que estão ao seu redor estão nele, mas por você ser santo em Cristo Jesus, não é porque você é melhor que eles não, você foi separado por Cristo Jesus, então aonde você está, você tem visão da escuridão que as pessoas estão, então quanto mais luz você tem da presença de Deus, você quer puxar essas pessoas que estão na escuridão para vir para a luz, para vir para Cristo, para ser santo como tal você é, separado para Jesus Cristo, para viver para Cristo e por Cristo, viver para Cristo e por Cristo, viver para Cristo e por Cristo. Então ele diz, vocês que são separados por Deus, continuamos o texto, agradeço, ele diz, versículo 2 aí, desculpa, a vocês graça e paz, da parte do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, quem está em Cristo Jesus está na graça de Deus, porque foi salvo por meio da graça. Quem está em Cristo Jesus está na paz que Ele dá. Por mais que o mundo esteja em guerra ao nosso redor, por mais que o mundo esteja em tribulações, aflições ao nosso redor, mas o que está em Cristo tem a graça dEle manifesta sobre ele, e tem a paz dEle manifesta sobre ele. Paulo está mostrando, olha, o motivo da minha alegria dessa prisão é porque eu tenho a graça de Deus sobre mim. O motivo de minha alegria nesta prisão é porque a paz de Deus está sobre mim. Igreja, Paulo estava aqui há dias ou há meses de ser morto, porque a prisão dele era perpétua. A prisão dele, era com pena de morte. E esse homem com esta alegria. Aí continuamos, versículo 3. Agradeço a Deus todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo fala, eu oro e agradeço a Deus, porque desde o primeiro dia eu oro com alegria. Vamos falar sobre orar com alegria. Orar com alegria. A maioria de nossas orações é porque a gente está triste, está revoltado, está nervoso. Ou, aliás, às vezes, nessa situação a gente nem ora. Nessa situação a gente não quer nem saber de orar a Deus. Quando as coisas estão difíceis, a gente não quer nem saber, nem de vir na igreja. Paulo diz, de dentro da prisão, eu oro por vocês, e quando eu oro por vocês, eu sinto alegria. Eu oro por vocês alegre. Paulo estava dentro de uma prisão, igreja, e ele ora de dentro dela, feliz. Ele ora feliz. Tudo isso que ele faz dizendo com muita alegria. E muitos dizem assim, mas Paulo estava feliz porque Paulo recebeu a ajuda do povo, a oferta para que mantesse ele na prisão ali, para que ele pudesse ter condições de estar ali. Não é isso. Porque nós vamos ver que nesta carta é a mesma carta que Paulo diz, aprendi a estar contente, tendo muito e tendo pouco. Aprendi a estar contente, tendo nada e tendo tudo. Aprendi a viver contente. Então, por isso que é a carta da alegria. Então Paulo fala, eu agradeço a Deus em minhas orações, sempre que eu oro. Paulo de dentro da prisão orando feliz. Paulo de dentro da prisão orando feliz. E às vezes eu e você tristes, a gente não quer nem saber de orar. E às vezes eu e você revoltado, igreja para quê? Para que igreja? Para que ler Bíblia? Para que isso? Para que aquilo? Olha a minha vida como está. Mas ele de dentro da prisão, ele ora feliz. A oração dele é feliz. A oração dele é de alguém que tem a sua alegria, mas a sua alegria não está no mundo, a sua alegria não está na prisão, a sua alegria não está ao seu redor. Ele mostra quem é a sua fonte de alegria, Cristo. Igreja, estamos sendo cristãos ingratos ou estamos sendo cristãos genuínos? Quem temos sido?
E aí ele continua dizendo, porque vocês estão cooperando com o Evangelho. No versículo 5 ele diz, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, por causa das contribuições que o povo enviou para Paulo, junto com as demais coisas que enviaram, Paulo tinha condições de comprar papiros para poder escrever as cartas e enviar para que as pessoas pudessem saber do Evangelho. Igreja, se você for estudar a respeito da perspectiva do apóstolo Paulo, igreja, ele foi o homem que de dentro da prisão mais pregou o evangelho pelo mundo. Que de dentro da prisão mais pregou o evangelho pelo mundo. Porque ele escrevia as suas cartas e as suas cartas eram lidas por todo o mundo. De dentro da prisão. E às vezes eu e você fica com vergonha de falar de Jesus para alguém. Às vezes eu e você fica assim, às vezes eu e você entra num lugar, é capaz de ninguém saber que a gente é crente. Nossa, você é crente? Não sabia. Versículo 6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Paulo disse assim, gente, em outras palavras, olha, fique calmo, entenda, eu tenho certeza que Jesus Cristo que começou a boa obra em vocês, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo disse assim, ó, Jesus está trabalhando em vocês, Jesus está agindo em vocês, permaneçam, Ele está fazendo até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, Ele não para, Ele está fazendo. E Jesus Cristo disse isso, Jesus Cristo disse assim, ó, meu Pai trabalhou e eu estou trabalhando. Jesus Cristo disse, ou seja, não parou. Jesus Cristo disse, o nosso Deus não para, igreja. Ele coordena todas as coisas. E aí está dizendo, estou convencido, porque aquele que começou a boa obra em vós, Ele vai estar continuando até a volta de Cristo Jesus. E o que Paulo está trazendo com isso aqui? Não desista, porque Jesus Cristo está trabalhando na vida de vocês, e assim Ele está agindo na vida de vocês, e até a volta de Jesus, Ele continua agindo na vida de vocês. Aleluia. Não desista, Ele está agindo, Ele começou a boa obra, igreja. Entenda, Deus te tirou da vida que você vivia, lhe deu nova vida, e essa obra continua. Essa obra continua. Ah, pastor, pensava no suicídio. Ei, agora Ele te deu nova vida. Ah, pastor, vivia para os vícios. Ei, agora Ele te deu nova vida. E esta obra que Ele está fazendo, ela continua sendo feita na sua vida. E aqui, partindo para o final, Ele diz, no versículo 7, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. E Paulo falou assim, ó, mesmo eu aqui preso nessas correntes aqui, ó, mesmo eu aqui preso aqui, mesmo o evangelho avançando, vocês estão participando comigo. E Paulo está dizendo, ó, vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo estava falando que ele estava preso, mesmo em corrente, mesmo em prisões, mas era por causa da graça de quem? De Deus. Da graça de Deus. Aleluia. E aí aqui a gente vai finalizar mesmo. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de estar de todos vocês, com profunda afeição de Jesus Cristo. Esta é a minha oração, e aqui ele ora, esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é o que? Melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus, e cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluia.
para a glória e louvor de Deus. Então ele fala, eu oro para que vocês cresçam em conhecimento. Eu oro para que vocês tenham amor por Deus. Eu oro para que vocês o amem cada vez mais e para que vocês possam saber discernir o que é melhor, para que vocês possam ser puros até a volta de Jesus Cristo. Paulo estava dizendo, igreja, que a oração dele era, eu oro para que vocês cresçam espiritualmente. Cresçam espiritualmente. Sejam ricos espiritualmente, porque isso ninguém tira de nós. Isso ninguém tira de nós. A Bíblia diz que a salvação é inacessível, a traça, o ferrugem não corrói o reino de Deus, a salvação em Cristo Jesus. E Paulo fala, eu oro para que vocês cresçam nisso. Eu oro para que vocês cresçam no conhecimento de Jesus. Igreja, olha, por favor, está na sua mão o livro sagrado, a palavra de Deus. Tem amor em ler esse livro. Está na sua mão a palavra de Deus. Tem amor em ler esse livro. Porque o mundo todo ao nosso redor nos demonstra outra coisa. O mundo todo ao nosso redor quer demonstrar que a vida não tem solução, que nada está bom para a gente. Mas há alegria em Jesus. A vida eterna em Jesus. Glória a Deus. E aqui eu quero encerrar com vocês falando sobre essa alegria de Paulo. O pastor John MacArthur disse assim, sobre essa alegria de Paulo. Eu quero compartilhar com vocês. Pastor John disse assim, MacArthur, ele disse assim, a alegria espiritual não é uma atitude dependente do acaso ou circunstâncias. É uma confiança profunda e permanente de que, independente do que esteja acontecendo na vida de um filho de Deus, tudo está bem entre ele e o Senhor. Não importa a dificuldade, sofrimento, decepção, fracasso, rejeição ou qualquer outro desafio que alguém esteja enfrentando. A alegria genuína continua existindo por causa daquele eterno bem-estar gerado pela graça de Deus na salvação. Assim, a Escritura deixa claro que a alegria mais completa e duradoura e satisfatória é aquela que vem de um relacionamento verdadeiro com Deus. A alegria verdadeira vem de um relacionamento com Deus. Aleluia. Igreja, em Jesus Cristo podemos ter esta alegria. Em quem? Em Jesus Cristo, podemos ter essa alegria verdadeira. Nesta carta, nós aprenderemos a ter esta alegria verdadeira. Glória a Deus, igreja. Então, nós possamos refletir. Fique de pé, quero orar por você, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus.